Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, 15 de abril de 2026, horário 13 horas 44 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, interventor do Tribunal Penal Internacional, com chancela no Tribunal Internacional do Brooklyn, com o Supremo Tribunal Mundial, com a Corte Permanente de Haia e várias jurisdições globais. Estamos representando 125 países signatários do Tribunal Penal Internacional, cuja todos estes 125 países, eles estão na baixa tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, na fiscalização do seu corpo de funcionários públicos que, se cometerem algum crime internacional, sabotagem, motim, espionagem, conluio a países hostis em tempo de guerra, se faz presente o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor arbitral internacional na investigação da ORCRIM, cleptocracia de 196 países, ONU, e também a investigação da comunidade do euro, como também em vários procedimentos na Oceania, na África, em todo o planeta. Estamos já com as averbações da posição do relatório ao combate do narcotráfico terrorista global. Estamos já com vastas provas de ogivas nucleares, silos, mísseis, drones posicionados no território da República Federativa do Brasil, cujo feudo, terras de 27 estados e 5.070 municípios foram transacionados no período de 47 anos pelo G7, pelo G20, pelos conglomerados financeiros globais, onde todos eles colocaram seus lobbies de deputados, senadores, partidos políticos, a eles todos serem globalizados ao delipêndio deste continente chamado República Federativa do Brasil e todos os seus 17 fronteiriços países de Centro-América, Caribe e América do Sul, onde 10 países fazem fronteira cerca de 17 mil quilômetros com o Brasil e 7 países do Caribe. Estão todos já identificados e todos eles foram agendados e estabelecidos pelo narcotráfico global. Há um líder da ORCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, cujo manager, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, sócio do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico,
de todos os terroristas globais, da Guarda Revolucionária do Irã, como também os seus sócios da Comunidade do Euro, toda a Europa, toda a África, toda a Oceania, todo o Oriente, foi estabelecido acautelamento de somas extraordinárias de capital, onde Obama, Biden, Clinton estabeleceram todos os seus espólios financeiros no território da República Federativa do Brasil, e todos eles, através de 4 representantes bancos domésticos, tomaram empréstimo de 227 bancos do narcotráfico global administrados por Basileia, território na Suíça, cuja organização de 56 bancos centrais centralizadores, através do manager mexicano que branqueou o dinheiro do narcotráfico global e estabeleceu este espólio, todos eles já identificados. O Brasil, ele arregimentou funcionários públicos que ocupam o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também 27 estados de justiça e também autarquias, PGR, Procuradoria-Geral da República, como também Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, como também o Exército, Marinha e Aeronáutica. E eles estabeleceram um confronto global a querer jogar ogivas nucleares contra os Estados Unidos da América. Então nós já estamos procedendo nas fronteiras com tropas internacionais à invasão para estabelecer o interstício de 15 anos no monitoramento da junta militar com sociedade dos Estados Unidos da América numa guerra atômica nuclear contra estes déspotas conhecidos mulãs, que não são muçulmanos, são terroristas, genocidas, persas, que estão a querer aniquilar a população global da Terra. Todos eles refugiados em 27 estados e 5.070 municípios. 20 mil cabeças. Todos eles serão alcançados pelas tropas e morte sumária. Não é procedimento de prisão acautelar. Estamos lidando com terroristas naturais da República Federativa do Brasil. Não se requer a extradição de naturais brasileiros por eles terem ou não terem extração do território da República Federativa do Brasil. São terroristas, narcotraficantes e serão abatidos no território da República Federativa do Brasil pelas forças Delta, pelo FBI, pela CIA, pelo Mossad, pela DEA, pela Interpol, pela Europol, que foram citados no pagamento de terroristas globais através do Banco Master. Somas incalculáveis, atingindo quinquilhão de dólares e euros em todos os territórios, fazendo do BRICS, fazendo da sociedade da Rússia, da China, da Norte-Coreia, todos os que se habilitaram a querer estabelecer feudos financeiros globais em 27 estados e 5.070 municípios. Não tem como
parolar, porque já temos fatos, atos e circunstâncias que indicam que o Brasil é um narcopaís e que fez da população de 270 milhões de brasileiros reféns e estão cobrando deles através de autoritarismo, de medidas opressivas e imorais, ao assassinato, ao extermínio do povo brasileiro. Então não vamos permitir. 125 países, conjuntamente com o Comando Sur e com todas as tropas militares e toda a sua tecnologia, ao combate, à morte sumária de todos estes terroristas. Não tem para onde fugir. O espaço aéreo brasileiro se encontra interditado. Não há como vocês se deslocarem. Estão entendendo? Brasília, porque ficou bem estabelecido que são os partidos políticos, os senadores detentores destes partidos que manipulam e estabelecem regras que não são democráticas, são intervenções a querer permanecer no feudo e no conluio da afronta do terrorista já identificado Obama, Clinton, Biden, do Partido Democrata dos Estados Unidos, que delipendiou, roubou, matou cidadãos americanos e que isto tudo acabou. Não tem como progredir, não tem conglomerado financeiro, porque não existe mais valor agregado em nenhuma esfinge monetária que esteja circulando em todo o planeta, já que está sendo projetado o reset. Então, nós já estamos estabelecendo imediatamente a invasão. Você teve 24 horas, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, Fachin, estou me esquecendo de quem? Toffoli, Gilmar Mendes, Fachin, bem, todos os que permanecem dentro do Supremo Tribunal Federal e receberam pagamentos. Se eu não os posicionei, é porque o relatório assim não determina. Então, nós já estamos com todas as tropas. Vocês têm que correr ao consulado americano e se entregar, abdicar. Ou melhor, todo o governo brasileiro deve abdicar. Você, Alcolumbre, Hugo Mota, você, Congresso, você, Executivo e principalmente você, do Judiciário, todos têm que abdicar, se entregar imediatamente. Me entrego às autoridades que combatem o narcotráfico global. Por sermos, com provas irrefutáveis, membros dos terroristas globais, estabelecidos no território da República Federativa do Brasil e no continente sul-americano, centro-americano, e também alguns estados da América do Norte, como também da África, da Europa, da Oceania, que estamos todos já abdicando imediatamente porque a posição é guerra atômica nuclear. Estamos entendidos? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça paga,
justiça global, na qual detém o cargo interventor do Tribunal Penal Internacional em 125 países, na investigação de 196 nações, do primeiro, segundo e terceiro escalão, de todos os funcionários públicos que se juntaram a querer o espólio do petróleo do mundo árabe, do mundo muçulmano, e não vamos permitir. Entenderam? Tô sendo claro. É o cargo que assim determina. E a pena é capital: morte por fuzilamento contra espias sabotadores localizados em cargos ao roubo qualificado. Não é mais descaminho, porque nós trabalhamos com o common law e o civil law. Então a intenção é roubar, é o enriquecimento individual de vocês, seus filhos da puta! E pra vocês, vão pra puta que o pariu! Partidos políticos, representantes do roubo qualificado, vocês estão já com a sentença determinada. Pelotão de fuzilamento sumário! Abdicar agora, hoje, no momento, 15 de abril de 2026, horário 14 horas 0 minutos. Tem poucos segundos. Se renda. Entregue toda esta artimanha dos seus sócios internacionais, conglomerados, do G7, do G20, de todos os conglomerados e instituições estabelecidas para o dilipêndio e todo tipo de medidas opressivas e morais contra a humanidade. É crime contra a humanidade. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, meu Pix de sobrevivência. Tenho que pagar R$800. Estou solicitando a ajuda de vocês. Meu Pix, CPF 510 466 447 34. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular, 21 997420789. Todas as plataformas de internet pertencem a 60 agências de inteligência que fazem o monitoramento de toda a raça humana, ao combate de todo aquele que procede contra as boas e razoáveis normas de convívio. E que vocês quiseram e querem manipular através de censura, e que caiu. Não foi por falta de aviso. Então estamos procedendo. Por favor, viralize isto o máximo possível, porque eu não tenho sangue de vocês nas mãos, mas tenha certeza que muitos já foram pro saco e muitos irão, porque estamos em combate na selva contra o ELN e as Farc, o narcotráfico no México, na Venezuela, em 17 países do narcotráfico, seus filhos da puta. E vocês fizeram seus feudos políticos agregando que tem parlamento. Não, estamos em guerra atômica nuclear e vocês são inimigos e serão abatidos pelo aço e pela espada de Alá. Selva! O alvo é Brasília
Estamos com todas as tropas, com as forças especiais já posicionadas para a intervenção imediata na captura de 20.000 agentes terroristas, funcionários públicos das forças revolucionárias indiciados em vários crimes mundiais. O sistema financeiro da República Federativa do Brasil, conjuntamente com 17 países do narcotráfico, estabelecidos na triangulação da gestão de Biden, de Obama, de Clinton, forneceram capital para o pagamento de terroristas globais. Todos os terroristas tiveram residência no Irã, depois que foi feito a diáspora dos antigos moradores que tiveram que abandonar suas residências no Irã e estabeleceram os escritórios destas empresas francesas, alemãs, europeias, todos trabalhando para representantes, alegando que eles foram eleitos pelo voto. A França, a Alemanha, toda a comunidade do euro. E se comprovou que é uma sociedade de cleptocracia, sociedade de ladrões, onde toda a administração se estabeleceu na ONU, que também operou em 196 países, sendo o seu apoiador de Banco Central para o branqueamento Basileia, Suíça, do senhor Agustín Carstens, um cabrão mexicano, gordo que nem uma baleia, que lavou todo o dinheiro de todos os bancos centrais que operaram em uma única representatividade centralizador de 56 bancos centrais em Basileia, Suíça. Tudo isto afetou o mundo árabe, vítima de extorsão de todos estes terroristas globais. Então agora nós já temos todos eles identificados, todos eles a serem eliminados, passados pela espada de Alá. Estamos em guerra atômica nuclear. Hoje, abdicar Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, falsa identidade. Como também Alckmin, terrorista global. Como também a Casa Civil, 36 ministérios da República Federativa do Brasil. Todos lavaram e roubaram o Tesouro Federal da República Federativa do Brasil. Nós estamos lidando com terroristas. E as autarquias, que são o Ministério Público Federal, Paulo Gonet, filho de uma puta, Gilmar Mendes, filho da puta, você Toffoli, filho da puta, você Fachin, maoísta, filho de uma puta, todos vocês têm que se entregar, fazer as suas delações premiadas, que não sei se vai ter utilidade, porque vocês estão mais grampeados que o bico de vedete. Estamos a fornecer toda a localização das bombas atômicas localizadas na Amazônia, em Belém, na Bahia e também no sul do Brasil. Estamos já para jogar os mísseis para a destruição destas localidades. Governadores, prefeitos, secretários de governo, vocês, também autarquias, todos vocês estão todos identificados, receberam pagamento. Não estamos interessados em vocês, ficha pequena. Vamos estabelecer da mesma forma que foi na Venezuela. Mas você quer peitar, você quer estabelecer que você vai continuar com este crime global? Você vai querer peitar? Você tem certeza, seu filho da puta? Entendeu? Então, se você tem certeza, nós vamos já
com todas as tropas estabelecidas no Equador, no Peru, no Paraguai, na Argentina. Já tomamos todos lá no Chile. Estamos todos prontos para acabar, exterminar, passar vocês pelo aço, porque quem mata é a bala. Entenderam, seus filhos da puta? Vocês estão matando de inanição a população do Brasil com extorsivos procedimentos imorais, taxas, impostos inexistentes. As pessoas não têm água, não têm luz, não têm infraestrutura. E vocês ficam mentindo? Você é louco? Você quer ser cortado em pedacinho, como é feito lá no Irã? Esquartejamento, crucifixão, apedrejamento? Essa é a lei, lá no Irã. Hein, você homossexual, que gosta de dar o rabo? Você quer ser jogado pela janela? A China também. Não gosta de você, meu amigo. Então, se você quer esse futuro para você, e você, garotão que fuma cigarro de palha, maconha, enfim, vocês escolhem. Você que vende cigarro de palha, você que tem um fuzil, mas não tem bala, você vai encarar, hein, otário? Vai encarar? Eles estão dizendo que vocês são o problema. Quando vocês estão trabalhando para o governador, estão trabalhando para o Ministério Público, estão trabalhando para o policial federal, para o superintendente da Polícia Federal, todos vocês estão todos, fotografia, áudio, vídeo, contas bancárias, quando vocês vão para a Europa se divertir, tudo monitorado, seus filhos da puta. Entendeu? Aqui não tem ninguém mentindo. E vocês sabem disso. E vocês sabem que eu não minto. E quem se mete comigo vai pra vala. Entendeu? Só no pensamento. Só chegar e dizer que eu sou feio. Vocês sabem disso. É o oscaralho. Entenderam? Então nós já estamos providenciando a prisão imediata dessa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, como também todos os âncoras que receberam milhões para ficar enchendo o saco e levando a população a erro. Então você é âncora da TV Globo, você é âncora da CNN, de todas as emissoras de televisão e os proprietários. Todos vão ficar na miséria, sem um centavo. Entendeu? Não é um problema meu, pessoal. É o cargo. Eu só faço o relatório. E aquele que impediu o relatório tá fudido! Entendeu? Então não tem como você querer interferir nas transmissões da nossa ferramenta, que é a internet. São 60 agências de inteligência monitorando todos vocês, humanos do planeta. Todos nós sabemos localizar você, se você é pedófilo, se você é traficante, se você é o filho da puta. Mas, claro, vocês colocaram seus representantes para que queiram combater a ferramenta de monitoramento de vocês, seus filhos da puta. Então, esse é o relatório, dia 14 de abril de 2026. Eu não tenho mérito nenhum. O mérito é do cargo. Eu faço o relatório. E eu faço advertência a você, ignorante, filho de uma puta, que não tem o que fazer e me encher o saco. Entenderam? Então, foda-se vocês, eu tenho que fazer o relatório. E claro, eu não posso impedir se você vai aparecer na vala, cheio de buraco. Entenderam, seus filhos da puta? Viralizem isto. Selva! Ah,
e estou me esquecendo. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail. CPF 510 466 44734. Meu Pix de sobrevivência é o meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 997420789. Por favor, me ajudem, porque eu sobrevivo graças a você, povo brasileiro, que me ajuda com centavos, com 10 reais, 20 reais, 30 reais, 40 reais, que vai somando e eu levo um pão na minha boca e pago o aluguel. Entenderam? Por favor, me ajudem que eu tenho que fazer tudo isso. Lutar para vocês, não cobro nada de você, povo. Eu comprei esta briga, porque não tem macho no Brasil e no planeta que queira fazer frente a estes malandros. 20 mil cabeças, pouca gente, muito pouca gente para um cargo tão excelente. Eu sou interventor, eu não, o cargo, mas quem está presidindo o cargo sou eu, Oscar Aníbal Tiapano, arbitragem internacional, interventor do Tribunal Penal Internacional, a última instância em 125 países para captura de funcionários públicos terroristas, espias, sabotadores, marginais. Entenderam? Fui claro? Por favor, nos ajudem, porque temos que pagar, senão nos despejam e morremos de fome. Gratidão, povo que eu amo. E eu não tenho nada contra nenhum que duvidou ou me encheu o saco. Eu simplesmente informo, porque a minha vida foi sempre assim. Quando eu fui para a Igreja Católica Apostólica Romana com o filho do presidente da Argentina, que ele chegou e falava para mim, você tem que estar com nós aqui do Jet Set peronista. Aí eu falei pro Câmpora, escuta, meu amigo, quem manda em mim sou eu sou o que sou, responsável, não vai vir ninguém fazer a minha cabeça. Então, quando cheguei na igreja, o bispo falou, porque lá tem bispo, falou, nós somos do Opus Dei. E qual é do Opus Dei? Trabalhar para o nome do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Eu falei, ótima ideia. E eu fui escravo dessa igreja. Sempre trabalhei para o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Quando soube o nome dele, Yahushua Hom Merushaim, quando soube o nome dele, Issa, quando soube o nome dele, Allahu Akbar, quando soube o nome da mãe dele, Miriam, que por isso eu sou aceito no mundo árabe. Entenderam, meus amigos? Na Sura muçulmana, quando consultado. Então é o seguinte, meu amigo, não minta, a mentira tem pé na cota. Entendeu? Por favor, nos ajudem. E eu trabalhei a honorem. Então, quando eu ia trabalhar em qualquer lugar, o cara falava, vou te pagar tanto. Tá bom. Quando eu fui vender camarote, o cara falava, não vou te dar comissão. Tá certo? Tá certo. Mas você vai ter um lugar na minha mesa da minha família para comer com a gente. Muito obrigado. Um grande gesto. Como também na cúpula dos capitalistas de jogo, como também nos que detêm a autonomia global do jogo mundial, que são os conselheiros, entendeu? Então tudo foi inventado. Você não inventou espaguete, você não inventou a roda, você não inventou a pólvora, você caiu de paraquedas, cagando goma que tudo tu pode, tudo tu faz, tu mata quem quer, não vai acontecer nada, chegou a tua vez. Ou você se entrega, estrutura
de pagamento do terrorismo global. Brasília! Por que o dólar está caindo? Está abaixo de R$5? Porque eles estão fugindo de lá, porque lá está sendo tudo confiscado. E estão mandando todos os dólares para o Brasil. A única forma de cair os dólares no Brasil é tendo muito dólar aqui dentro. E vai cair até zerar, até ficar um dólar. 1 por 1. Sabem por quê? Porque eu estou aqui, seus filha da puta! O cargo! Então vou botar ordem aqui. E não te mete com o Bolsonaro. Não te mete com ele. O interstício vai estar por 15 anos. Junta militar. Estados Unidos da América é sócio do Brasil. Vai explorar toda a mineração, vai estabelecer toda a infraestrutura para que isto seja uma grande nação, globalizada dentro da estrutura do bem proceder, e não de ladrões, do Biden, do Bush, do Obama. Entenderam? Lá dos democratas, filhos da puta. Todos vão ser dilipendiados. Vão ficar sem um centavo, seus filha da puta. Todos os institutos, fundações, tudo confiscado, seus filha da puta. Finalizei isto. Selva, estamos em guerra atômica nuclear. E se prepara que os mísseis vão cair aonde estão as bases secretas. Nos cercados do Exército Brasileiro, ou seja, onde está a posição do Exército Brasileiro. Você aí da Bahia, você aí do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, onde as bases da China estão aí, você vai voar pelos ares, entendeu? E cuidado que nenhum filho da puta jogue nenhuma bomba hiperbárica nas 2.300.000 favelas, porque não vamos permitir. E você, Rogério Andrade, mocinha, que já deu rabo na prisão, te prepara, tu é terrorista. E a nova cúpula do bicho, que não tem essa autoridade, te prepara, filhos da puta. Mataram o juiz corregedor Fernando Inácio de Miranda. Te mete, filha da puta, e vai aparecer cheio de buraco. Viralize isto. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. La declaración de Hugo Carvajal la están viendo ante la Corte de Estados Unidos. Y la mayoría de políticos, no solo en Hispanoamérica, en Europa, se han dejado comprar. Hoy vamos a darles los nombres y las cifras por las que se vendieron algunos de estos altos cargos. Castellón Confidencial. Les voy a leer la lista de El Mayo Zambada y algunos datos más que nos han aportado fuentes cercanas a la investigación. Empezamos por Chile. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, casi 14 millones de dólares. Lula da Silva, actual presidente en Brasil, es la mayor de todas las cifras que están apuntadas. Según El Mayo Zambada, 1 billón con B de dólares le han hecho llegar a Lula da Silva del dinero del narco. Evo Morales, que sigue queriendo presentarse a las elecciones aunque no hay quien le aguante, 420 millones de dólares del dinero del narco. La familia Kirchner en Argentina, el fallecido Néstor Kirchner recibió, según esta confesión, 72 millones de dólares y Cristina Fernández de Kirchner, que sigue, como saben, detenida en su casa
sin poder salir 311 millones de dólares. No hay arresto domiciliario más millonario que ese. Seguimos. Álvaro Colom murió ya, pero fue presidente de Guatemala. Según los datos del narco del cártel de Sinaloa, recibió 31 millones. Manuel Zelaya, el que fue presidente de Honduras, está en la lista, aunque la cifra no nos la han querido decir. Lo mismo ocurre con Fernando Lugo, expresidente de Paraguay. Está en la lista. Y también Ollanta Humala, de Perú, expresidente peruano. A gente segue falando sobre o Congresso Nacional porque a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito apresenta, neste momento, o relatório final com o pedido de indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes com a Beatriz Souza, que chega ao vivo, abre a edição de hoje, nos contando quais são esses ministros do Supremo Tribunal Federal e o que mais diz nesse relatório final. Oi, Bruno. Oi, Márcia. Boa tarde para você, para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, a gente já vê aqui uma movimentação no túnel do tempo, no Senado, os parlamentares já saindo dos seus gabinetes, se direcionando então para a sala da CPI do crime organizado, onde vai ser feita a leitura do relatório final da CPI, relatório esse produzido pelo senador Alessandro Vieira, que inclusive acabou de passar por aqui em direção à sala da CPI do crime organizado. Essa CPI que foi instalada em novembro do ano passado, está marcada então hoje o final com a leitura desse relatório. A gente sabe que era para ter começado mais cedo de manhã, mas com a ausência do depoimento do ex-governador Cláudio Castro, ele que apresentou um atestado médico alegando dores na coluna e não compareceu. Então, a CPI foi remarcada para agora às 14 horas da tarde. Esse relatório, com 200 páginas, Bruno, como você disse, pede indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. No relatório, o senador Alessandro Vieira diz o seguinte, que eles pedem esse indiciamento por crimes de responsabilidade, condutas consideradas incompatíveis com o exercício de suas funções e também por conflitos de interesse, no caso do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli, e interferência nas investigações. Esse ponto de interferência nas investigações foi muito recorrente, essa reclamação durante a CPI do crime organizado, e a gente separou um trecho da fala do relator, senador Alessandro Vieira, falando sobre essas interferências. Vamos assistir. A CPI esgota seu prazo hoje, né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação a falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica, o crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado, e ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Pois é, Bruno, e nesse intervalo entre que seria iniciada a CPI do crime organizado pela manhã e agora, 2 horas da tarde, ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram nas redes sociais, inclusive o ministro Gilmar Mendes, que é que está nesse relatório do senador Alessandro Vieira, e também o ministro Flávio Dino. Mas em relação no outro foco da CPI do crime organizado, sem ser o Banco Master, eles também identificaram no relatório 90 organizações
organizações criminosas fizeram um mapeamento e disseram também que pelo menos 26% do território nacional está sob domínio dessas organizações criminosas e que mais de 28 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas, então, por essas organizações criminosas. Em relação ao pedido de indiciamento dos ministros, Bruno, se for aprovado esse relatório, lembrando que ele vai ser lido aqui agora à tarde na CPI, vai ser colocado em votação, se for aprovado pela maioria dos parlamentares que fazem parte da comissão, ele segue então para a mesa diretora do Senado e aí é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vai então dar andamento ou não nesse pedido de indiciamento que por crime de responsabilidade fiscal seria então, se for para frente, um pedido de impeachment dos ministros. Volto com você, qualquer atualização aqui, a gente vai seguir acompanhando toda a tarde a leitura desse relatório, a votação também e trago os detalhes para você, viu, Bruno e Márcia? Obrigada, Bia. A gente vai continuar falando sobre esse assunto porque alguns ministros já responderam essas denúncias feitas pela CPI do crime organizado. Flávio Dino já saiu em defesa dos seus colegas, por exemplo, do Supremo, mesmo ele não tendo sido citado, mas ele se pronunciou nesta terça-feira após a CPI indiciar magistrados da corte. Ele classificou como uma medida injusta, né? Como ela foi feita uma publicação nas redes sociais, o Dino ressaltou o compromisso institucional no combate à criminalidade e criticou o direcionamento adotado pela comissão no encerramento dos trabalhos. A gente vai chamar os nossos analistas porque o ministro Gilmar Mendes também já se pronunciou nas redes sociais, já a gente vai trazer a fala dele, mas eu quero começar a nossa rodada de análise. Luana Tavares e Mano Ferreira, os nossos analistas do dia. Luana, primeiro, isso é histórico, né? Pela primeira vez, uma CPI pede o indiciamento e a investigação de ministros. Isso é um ponto-chave para a gente ver. Pela primeira vez, há como eu vejo, algo que está colocando o judiciário em xeque, né? A gente já vem discutindo isso aqui na Jovem Pan, mas pela primeira vez uma CPI pede isso de forma clara. Como é que a sociedade deve se posicionar? E você acha que o Senado vai acatar no momento que nós estamos pré-eleição, Davi Alcolumbre? É complicado, a gente vai ver os desdobramentos a partir de agora, mas é muito difícil a gente entender também como que o Senado vai receber essas denúncias, né? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Mano, Bruno e a todos os colegas que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Prazer estar com vocês. Márcia, nós vivemos realmente um momento de extrema fragilidade e crise institucional concentrado na relação entre os três poderes e, especificamente agora, falando da CPI do crime organizado com esse desdobramento, o foco no STF. O STF que já vem desde o final do ano passado, no final do ano passado, quando diversos desdobramentos e descobertas foram sendo anunciadas pela imprensa em relação ao caso do Banco Master, já vinha num processo de fragilidade muito grande, decorrente de outras discussões que se tornaram discussões políticas entre os poderes, foi se fragilizando ainda mais com a questão do Banco Master e agora a gente vê o desdobramento de uma CPI realmente, não sei se como o ministro Dino disse, é um erro histórico, mas é um fato histórico. É um fato histórico a gente ter o indiciamento de ministros dentro de um ambiente, de uma CPI, que a gente sabe que é um ambiente extremamente politizado, que normalmente esse tipo de sanção passa ali por um processo muito duro de interferências políticas para que haja, né, uma correção ou uma barreira para se chegar a esse ponto. Então, o que a gente pode dizer, Márcia, nesse momento é que a gente vive sim um processo de crise real, crise muito grave no Supremo Tribunal Federal, colocando em xeque a justiça brasileira. Obviamente que o relatório precisa ser analisado, os argumentos colocados ali, provas que indiquem as infrações precisam ser analisados para que faça-se uma avaliação se vai haver ou não um inquérito, vai se abrir realmente um inquérito, quem avalia isso é o Ministério Público Federal, mas
como sociedade, né, que é a sua questão, e eu acho que é o que todos nós estamos agora refletindo, é o que está acontecendo no nosso país. A que ponto chegamos, né? A gente tentou investigar a situação do Banco Master dentro da CPI do INSS, a CPI foi descontinuada, não foi prorrogada. Agora a gente está aí no final da CPI, CPMI do crime organizado, consegue se gerar um relatório, não vai haver prorrogação, que é um fato também muito negativo, como o próprio relator disse, é um desserviço para a sociedade, porque a sociedade quer colocar as claras, mas é claro, um ano de eleição, um ano muito complexo, acho que tem algumas figuras que a gente tem que ressaltar, que é a própria atuação do senador Alessandro Vieira, que fez um trabalho muito profundo, técnico e político para que se mantivesse esse tema em discussão. E agora, apesar de não ter a prorrogação, a gente fica com esse relatório e com os indiciamentos para serem analisados. É um momento que a população tem que ficar realmente atenta. Por ser ano de eleição, pode ser que a gente não tenha realmente um desdobramento final, né, um indiciamento real, ou não tenha provas necessárias, né, suficientes para levar essas restrições aos ministros de forma direta, mas sim já demonstra para a sociedade que esse ano de eleição vai ser um ano onde tudo vai ser colocado em xeque. Márcia, a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade dentro do próprio Congresso, da Câmara, porque os crimes eles afetam outras autoridades também. É um momento realmente que o Brasil está no divã. E que caminho a gente vai escolher é a eleição de 2026 que vai nos contar essa história. E Gilmar Mendes criticou o pedido de indiciamento de integrantes do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo relatório que a gente acabou de comentar, que vai ser lido já lá em Brasília. Ele classificou a iniciativa como desprovida de base legal e potencialmente arbitrária. A gente vai abrir aqui o pronunciamento que ele fez no X. Segundo o ministro, o indiciamento tem uma prerrogativa exclusiva de uma autoridade policial e não de uma CPI, cabendo à CPI apenas formalizar esse tipo de medida. O ministro também apontou inconsistências na atuação da CPI, ou seja, ele deslegitima essa CPI e quer tirar realmente todo o peso da denúncia que também foi feita a ele, né? Lembrando que foi ele, Toffoli e Alexandre de Moraes que foram investigados, que tem ali um pedido de investigação contra essas 3 autoridades do Supremo Tribunal Federal. Eu quero ouvir rapidamente o Mano Ferreira, vamos trazer aqui ele, por favor. Mano, quando a gente vê essa fala do ministro Gilmar Mendes, quando a gente também vê Flávio Dino no protecionismo ali, sem nem ter lido o relatório, sem nem saber o que de fato tem ali dentro desse relatório, tem o caso Master, que é seríssimo, gravíssimo, mas eu queria entrar com você em algo mais fundo. O Senado vai ter coragem de abrir agora, de aceitar abrir esse processo para uma possível levada de até um impeachment de algum dos ministros nesse ano, e realmente a CPI está fazendo o seu papel ou ela está, segundo o Gilmar Mendes, indo para um outro lado, que é um lado mais político do que realmente de aproveitar o espaço para mostrar para a sociedade o que está sendo feito por lá? Questões muito importantes, Márcia. Muito boa tarde para você, para a Luana, para o Bruno e para toda a nossa audiência aqui em tempo real. Para começar a responder, acho que a gente precisa fazer uma distinção muito importante entre a apuração de crimes comuns, o que de fato cabe à polícia, cabe ao Ministério Público, da apuração de crimes de responsabilidade, que são, portanto, uma atribuição do Congresso Nacional. E no caso de crimes de responsabilidade envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, essa atribuição é do Senado Federal. No seu pronunciamento, na sua publicação, o ministro Gilmar Mendes não atenta para essa sutileza e trata como se o indiciamento proposto pela CPI fosse de natureza de crime comum, sendo que não é. De modo que, na prática, é muito mais um indiciamento simbólico que a CPI promove com o objetivo político e, portanto, totalmente dentro da esfera da sua própria institucionalidade de tentar fazer
com que um processo de apuração das responsabilidades e dos crimes de responsabilidade eventualmente cometidos pelos ministros seja devidamente deflagrado pelo Senado Federal. Entre outras razões, o relatório do senador Alessandro Nogueira, que faz um trabalho extremamente técnico no seu mandato, ele está muito longe de ser um parlamentar baseado em redes sociais, pelo contrário, ele é um parlamentar extremamente sério e que faz um trabalho muito importante. O que ele mostra é que, na prática, houve um cerceamento de prerrogativas da Comissão Parlamentar de Inquérito no curso das investigações a partir de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que impediram a CPI de ir mais a fundo nas revelações sobre potenciais crimes comuns que podem ter sido cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, estamos diante de algo extremamente grave, de um momento histórico, porque é a primeira vez na história da República que temos uma proposta de indiciamento por crime de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. E, na minha leitura, é muito importante, inclusive de um ponto de vista da defesa institucional da democracia brasileira, num momento de grave crise de confiança e de legitimidade que o Supremo Tribunal Federal enfrenta diante da percepção majoritária da opinião pública, que a gente tenha esses desdobramentos levados a cabo. Infelizmente, agora, tudo vai depender da decisão do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que até aqui tem claramente sido um elo de conexão da chamada Frente Ampla pela Impunidade, aquela que está movimentando tudo para que nada aconteça. Lembrando que também Davi Alcolumbre, ao que tudo indica, tem muitos interesses políticos pelo não avanço dessas investigações, porque o governo do Amapá, bastante aliado dele, está diretamente conectado com recursos públicos que foram colocados em papéis podres do Banco Master. Estas 7 cidades do Brasil foram dominadas pelo crime organizado. A número 2 quase não tem polícia. Cidade 7, Altamira. Altamira, localizada no coração profundo e selvagem do estado do Pará, carrega um título geográfico impressionante. É o maior município do Brasil em extensão territorial, sendo maior do que muitos países europeus inteiros. No entanto, essa imensidão verde e amazônica esconde uma das realidades mais sangrentas, brutais e aterrorizantes de toda a América do Sul. A cidade, que um dia foi um pacato polo ribeirinho e extrativista, teve o seu destino selado e completamente destruído pela construção da gigantesca e controversa usina hidrelétrica de Belo Monte. A promessa de progresso, empregos e dinheiro fácil atraiu dezenas de milhares de trabalhadores, aventureiros e, inevitavelmente, o crime organizado das regiões sul e sudeste do Brasil, transformando Altamira em um verdadeiro barril de pólvora social e criminal. Quando as obras da usina terminaram e o dinheiro secou, uma massa colossal de pessoas ficou desempregada, sem ter para onde ir em uma cidade cuja infraestrutura básica já havia colapsado. Foi o cenário perfeito para as facções criminosas. O Comando Vermelho, CV, e a facção local, Comando Classe A, CCA, iniciaram uma guerra urbana e carcerária de proporções apocalípticas pelo controle das rotas de tráfico de cocaína que cruzam a vastidão da floresta amazônica. Essa guerra atingiu o seu clímax horripilante em 2019, quando o presídio de Altamira foi palco de um dos maiores e mais cruéis massacres da história do Brasil, com dezenas de detentos decapitados e queimados vivos durante um motim que chocou o planeta. E hoje, caminhar pelas ruas da periferia de Altamira é um teste de sobrevivência diário para os moradores de bem. A cidade ostenta taxas de homicídios que superam zonas de guerra no Oriente Médio. O policiamento é um desafio hercúleo e quase impossível. Com um território tão vasto, estradas de terra intransitáveis durante a época de chuvas e rios intermináveis, as forças de segurança estatais não conseguem estar em todos os lugares. As facções agem com uma impunidade aterradora, impondo leis próprias, toques de recolher rigorosos e cobrando taxas de extorsão de pequenos comerciantes que mal conseguem sobreviver. Altamira é o retrato mais sombrio de um faroeste amazônico moderno.
onde a vida humana perdeu completamente o seu valor em meio à selva e à ganância, deixando a sua população aprisionada pelo medo e pelo abandono crônico do Estado. Cidade 6, Jequié. Avançamos para a região Nordeste, pousando no sudoeste do estado da Bahia, na cidade de Jequié. Conhecida carinhosamente e historicamente como a Cidade Sol por causa do seu clima incrivelmente quente, Jequié teve a sua luz completamente apagada e engolida pelas sombras do crime organizado. Recentemente, a cidade chocou o país inteiro ao ser coroada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública como a cidade mais violenta de todo o Brasil, apresentando uma taxa de homicídios astronômica, absurda e fora de qualquer padrão aceitável para um município do interior. O que antes era uma cidade pacata, onde as famílias tinham a tradição centenária de colocar cadeiras nas calçadas durante as noites quentes para conversar com os vizinhos. Tal hoje é um verdadeiro campo de extermínio a céu aberto. O colapso da segurança pública em Jequié não aconteceu por acaso. A cidade possui uma localização geográfica extremamente estratégica, cortada por rodovias federais importantíssimas, como a BR-116, o que a transformou em um polo logístico cobiçado não apenas para o comércio legal, mas principalmente para a distribuição de drogas e armas pesadas para todo o sul-nordeste. A guerra estourou de forma incontrolável quando as grandes facções nacionais, sedentas por expandir seus territórios, entraram em choque frontal com quadrilhas locais fortemente armadas. O resultado é um banho de sangue diário, onde execuções sumárias acontecem à luz do dia, no meio de feiras livres, na frente de escolas e em praças públicas, sem o menor pudor ou medo de retaliação policial. Meio terror psicológico imposto à população é paralisante. Os moradores de bairros periféricos e até de áreas mais centrais vivem sob a ditadura do tráfico. As redes sociais da cidade são frequentemente inundadas com vídeos de criminosos exibindo fuzis, pistolas com carregadores estendidos e decretando toques de recolher. A polícia baiana responde com operações táticas altamente letais, transformando as vielas da cidade em cenários de confronto armado pesado, o que coloca os cidadãos de bem no meio de um fogo cruzado mortal e constante. Em Jequié, a juventude está sendo dizimada em um ritmo industrial. Escolas perdem alunos para o crime e o comércio fecha as portas mais cedo pelo medo de assaltos e arrastões. A Cidade Sol hoje queima seus próprios habitantes no fogo de uma guerra do tráfico que parece não ter fim. Cidade 5, Caucaia. Logo ao lado da belíssima e turística capital Fortaleza, no estado do Ceará, encontra-se Caucaia, o segundo município mais populoso do estado. Apesar de abrigar praias paradisíacas e famosas internacionalmente, como a Praia de Cumbuco, meca do kitesurf, Caucaia esconde uma realidade urbana tão sombria e violenta que a cidade se transformou no epicentro de uma das crises de segurança pública mais graves da história do Nordeste brasileiro. A cidade foi literalmente fatiada, loteada e dividida entre duas das facções criminosas mais sanguinárias e estruturadas do país, a facção local Guardiões do Estado, GDE, e o Comando Vermelho, CV. A guerra por território aqui não é apenas retórica, ela é física, brutal e afeta cada milímetro da vida dos cidadãos. O fenômeno mais aterrador, o chocante e humilhante que tomou conta de Caucaia é o que as autoridades chamam de expulsão de moradores. Acontece o tempo todo. Famílias trabalhadoras que levaram décadas de suor e sacrifício para comprar ou construir suas casas de alvenaria nas periferias são sumariamente expulsas de suas próprias residências. Traficantes fortemente armados batem na porta, dão algumas horas para que a família pegue algumas mudas de roupa e saia da região, simplesmente porque o bairro foi tomado pela facção rival ou porque a casa tem uma laje com boa visão para a rua, servindo de base de tiro. Quem se recusa a sair, quem hesita ou quem tenta denunciar a polícia é brutalmente assassinado. O Estado perdeu completamente a soberania territorial sobre enormes fatias do município. A vida diária em Caucaia é regida por fronteiras invisíveis e mortais. Um jovem que mora em um bairro dominado por uma facção não pode, sob hipótese alguma, cruzar a rua ou ir a um posto de saúde que fique no território da facção rival. Se for pego e seu endereço for identificado no documento de identidade, a sentença de morte é executada na hora, geralmente com requintes de crueldade que são filmados e espalhados pelo WhatsApp para espalhar o terror. A economia local sangra,
pois prestadores de serviços como instaladores de internet, motoristas de aplicativo e entregadores de gás são proibidos de entrar em certas áreas, ou são obrigados a pagar pedágios absurdos aos criminosos. Caucaia é uma cidade onde os bandidos são os verdadeiros prefeitos de fato, ditando quem entra, quem sai, quem vive e quem morre sob o sol inclemente do Ceará. Ó, cidade 4, Itaboraí. Viajamos agora para a biorregião metropolitana do Rio de Janeiro, para um município que simboliza o colapso monumental de um grande sonho econômico que se transformou em um pesadelo urbano absoluto, Itaboraí. No início dos anos 2000, Itaboraí foi o centro das atenções de todo o Brasil. A Petrobras iniciou ali a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj, uma obra faraônica que prometia gerar dezenas de milhares de empregos, transformar a economia da cidade e torná-la rica da noite para o dia. Pessoas do Brasil inteiro migraram para lá. Prédios comerciais de luxo e condomínios foram erguidos rapidamente, mas com a deflagração da Operação Lava Jato e o descobrimento de esquemas bilionários de corrupção, a obra foi brutalmente paralisada. Dinheiro que sobrou em Itaboraí foi um rastro de destruição econômica sem precedentes. O desemprego explodiu para níveis estratosféricos, hotéis novinhos faliram antes mesmo de inaugurar e dezenas de milhares de trabalhadores foram deixados à própria sorte em uma cidade que não tinha estrutura para abrigá-los. Esse vácuo total de dinheiro, esperança e poder do Estado foi rapidamente e violentamente preenchido por duas das forças mais obscuras do Rio de Janeiro, as milícias paramilitares e a facção Comando Vermelho. Hoje, Itaboraí é um campo de batalha sangrento, onde milicianos e traficantes travam uma guerra brutal, quarteirão por quarteirão, usando táticas de guerrilha urbana. O controle das milícias em vastas áreas da cidade é sufocante e mafioso. Eles operam como um estado paralelo tirânico, extorquindo absolutamente tudo. Moradores e comerciantes são obrigados a pagar taxas de segurança para não serem assassinados, taxas ágeis sobre o botijão de gás, sobre a água potável, transporte alternativo, vans e até mesmo sobre o sinal de internet e TV a cabo pirata, conhecido como gatonete. Se alguém tenta instalar uma internet legalizada, os cabos são cortados a tiros. A polícia local é frequentemente acusada de estar sucateada ou corrompida, incapaz de penetrar nos pesados bloqueios de concreto e barricadas em chamas erguidas pelos criminosos. Viver em Itaboraí é ser um prisioneiro pagador de impostos para bandidos, caminhando todos os dias sobre as ruínas e os esqueletos de prédios de uma cidade que o Brasil prometeu que seria o futuro, mas que entregou apenas corrupção, balas perdidas e milícia. Cidade 3, Macapá. No extremo norte do Brasil, na linha do Equador, encontramos a cidade de Macapá, a isolada e peculiar capital do estado do Amapá. Macapá tem uma característica geográfica única. É a única capital brasileira que não possui ligação por rodovia asfaltada com o restante do país. Chegar lá só de avião ou de barco pelo colossal rio Amazonas. Poderíamos pensar que esse isolamento geográfico a protegeria da criminalidade violenta das grandes metrópoles do Sudeste, mas a realidade se mostrou dramaticamente, tragicamente o oposto. Macapá se consolidou como uma das capitais mais violentas e letais de todo o Brasil, com taxas de homicídios que aterrorizam os especialistas em segurança pública. A cidade, devido à sua localização fronteiriça e ribeirinha, tornou-se um hub logístico vital, um porto seguro para o crime organizado internacional. A foz do rio Amazonas é uma via expressa aquática gigantesca e impossível de ser totalmente patrulhada, sendo usada pelas facções para escoar drogas vindas de países vizinhos diretamente para navios cargueiros rumo à Europa. O domínio dessas rotas extremamente lucrativas gerou uma guerra fratricida nas ruas de Macapá. Facções gigantes vindas do sul do país aliaram-se e enfrentaram gangues locais com uma selvageria que a cidade nunca se havia visto. Os presídios do estado, como o IAPEM, superlotaram e se transformaram em verdadeiros quartéis generais do crime, de onde os líderes ordenam execuções sumárias diárias. Caminhar pelas áreas de ressaca de Macapá, bairros inteiros construídos sobre palafitas em áreas alagadas pelo rio Amazonas, é adentrar territórios completamente hostis e impenetráveis para as forças do Estado. Essas áreas são labirintos de tábuas de madeira sem iluminação pública decente, onde traficantes fortemente armados com fuzis montam guarda como sentinelas de um exército inimigo.
A população de bem que vive nessas palafitas é mantida como escudo humano. A taxa de letalidade policial no Amapá também disparou, com confrontos armados extremamente violentos ocorrendo com frequência nas periferias da capital. O macapaense vive hoje sob um duplo terror: o medo constante das facções que ditam as regras da vida nas comunidades e o fogo cruzado letal das operações de retomada de território, fazendo desta bela capital, à beira do maior rio do mundo, um verdadeiro campo minado urbano. Cidade 2, Avelino Lopes, onde quase nem tem polícia. Enquanto as grandes metrópoles sofrem com megafacções, uma nova, aterradora e silenciosa tendência criminal está destruindo os pequenos municípios do Brasil. O exemplo mais extremo, assustador e chocante dessa realidade é a cidade de Avelino Lopes, cravada no profundo e poeirento semiárido do estado do Piauí. Com pouco mais de 10 mil habitantes, a cidade costumava ser aquele típico reduto pacato do interior nordestino, onde as portas das casas ficavam escancaradas o dia inteiro. Todos se conheciam pelo nome e o único som da noite era o canto dos grilos. Hoje, Avelino Lopes é o retrato absoluto do abandono estatal. Uma cidade que foi completamente subjugada, tomada de assalto e colonizada pelo crime organizado do Sudeste, porque, na prática, a cidade não tem polícia. O crime organizado percebeu uma falha colossal na segurança nacional. As pequenas cidades do interior estão totalmente desprotegidas. Facções como o PCC e o Comando Vermelho migraram suas frentes de batalha para esses municípios para controlar pequenas rotas interestaduais e se esconderem da pressão policial das capitais. Quando eles chegaram a Avelino Lopes, encontraram um cenário perfeito para uma ditadura criminosa. O destacamento da polícia militar local muitas vezes contava com apenas 2 ou 3 policiais por turno. Isso quando havia viatura com combustível e armas que não fossem revólveres antigos enferrujados. A desproporção bélica é ridícula e trágica. 3 policiais de uma cidade pacata contra dezenas de criminosos profissionais desfilando pelo centro da cidade à luz do dia, empunhando fuzis automáticos de calibre restrito. O terror imposto à população é de uma magnitude medieval. E as facções decretaram estado de sítio e toques de recolher divulgados abertamente em grupos de WhatsApp. Escolas foram fechadas, postos de saúde pararam de atender e o comércio abaixou as portas indefinidamente. Execuções com rajadas de metralhadora tornaram-se banais nas ruas de terra do município. Moradores trancaram-se dentro de casa por semanas, deitados no chão para não serem atingidos por balas perdidas. Os criminosos pintaram as siglas de suas facções nas paredes da prefeitura, das igrejas e até mesmo nos muros próximos à minúscula delegacia. A situação em Avelino Lopes chegou a um nível de humilhação institucional tão grave que o governo do estado teve que despachar emergencialmente dezenas de homens das forças especiais e do BOP da capital para tentar retomar o controle de uma cidade que o Brasil havia esquecido. Ele é o retrato de um país onde o interior profundo foi entregue de braços cruzados nas mãos de cartéis fortemente armados. Cidade 1, Salvador. Chegamos ao topo da nossa lista com um choque de realidade que destrói corações. Salvador, a primeira capital do Brasil, o epicentro da cultura nacional, berço do carnaval e lar do Pelourinho, hoje esconde por trás da maquiagem do turismo e das festas milionárias uma das guerras urbanas mais cruéis, sangrentas e letais de todo o hemisfério ocidental. A capital baiana está passando por uma metamorfose aterrorizante, transformando-se rapidamente em um espelho do que o Rio de Janeiro viveu nas suas piores décadas de violência, mas com uma intensidade e velocidade que o Brasil nunca presenciou antes. O soteropolitano vive hoje encurralado ao refém de uma metrópole que foi engolida por uma guerra titânica, sem regras e sem fim, pelo domínio total do tráfico de drogas do Nordeste. A guerra em Salvador é protagonizada por uma escalada bélica assustadora. De um lado, a facção local que nasceu e cresceu na Bahia, o Bonde do Maluco, BDM, uma organização criminosa conhecida pela sua agressividade brutal e táticas de terror psicológico. Do outro lado, a invasão massiva do Comando Vermelho, CV, carioca, que trouxe para a Bahia fuzis de última geração, táticas de guerrilha urbana, granadas e ordens de extermínio sem piedade. Os confrontos deixaram de ser escaramuças isoladas. Hoje, moradores relatam os aterrorizantes bondes, comboios com dezenas de carros roubados, lotados de traficantes encapuzados e armados com armas de guerra, invadindo bairros históricos como Cosme de Farias,
Aço Valéria, Tancredo Neves e Lobato no meio da madrugada. Os tiroteios duram noites inteiras, com milhares de tiros disparados, impedindo que crianças durmam, vão à escola ou que trabalhadores consigam sair de casa. A ousadia do crime em Salvador atingiu um ponto de ruptura com o Estado. O crime não se esconde mais nos becos escuros. Fuzis são disparados à luz do dia. A polícia baiana, na tentativa de não perder totalmente o controle da cidade para as facções, tem promovido operações massivas e extremamente contundentes, tornando-se a polícia mais letal de todo o Brasil. Isso transforma a cidade em um moedor de carne, onde mortes em confronto são registradas todos os dias da semana em uma contagem macabra. Bairros inteiros ficaram sem transporte público porque ônibus são incendiados frequentemente em protestos orquestrados pelas facções. Clínicas fechadas, trabalhadores pagando pedágio para quadrilhas e o pânico silencioso no olhar das pessoas nas ruas. Salvador continua linda nos cartões postais da Orla da Barra, mas basta adentrar 1 quilômetro para o interior dos bairros populares para descobrir uma cidade sitiada, ferida e tomada por um crime organizado, impiedoso e fortemente militarizado. Qual dessas cidades tem a situação mais assustadora na sua opinião? Você mora ou já morou perto de algum desses locais de extremo risco? Deixe aqui nos comentários o que você acha dessa realidade e de onde você está nos assistindo. E se você gosta desse formato de conteúdo investigativo e realista, não esqueça de deixar aquele like poderoso para ajudar na entrega. E inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! A expectativa é de que a gente possa fazer a apresentação. A gente recebeu agora a notícia de que o presidente Fabiano Contarato adiou para o período da tarde, para as 14 horas. Então, 14 horas, estaremos aí para fazer a leitura do relatório. Uma justificativa, senador, para adiar a sessão? Não falei com ele, mas imagino que seja por conta do prazo para a leitura. Não vejo prejuízo para o resultado final. Algum tipo de manifestação por parte dos ministros do Supremo ou do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, aos pedidos de indiciamento apresentados no relatório? Não, até o momento não. Senador, os indiciamentos de hoje, os 4 indiciamentos, eles só têm a ver com a questão do Banco Master ou o senhor também vai ter outros indiciamentos futuramente envolvendo a CPI do crime organizado? A CPI esgota seu prazo hoje. Né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação à falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica, o crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Relator, crime de responsabilidade, o que tem a ver com crime organizado, senador? É uma consequência lógica, basta fazer o acompanhamento. O relatório é muito textual sobre isso. Você faz uma sequência de atos. A depender da figura, ou seja, do sujeito ativo, de quem comete o crime, você vai ter crime comum ou crime de responsabilidade. Hipoteticamente, o mesmo fato pode, inclusive, equivaler as duas tipificações. Então, a consequência natural da análise dos fatos que foram apresentados. Então, na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. E o Nunes Marques, que também teve contrato, o filho dele? E nem do Mansur e outras figuras que libanês. Na introdução do tópico que fala de indiciamentos, a gente deixa clara a escolha que a gente faz. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para poder identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais, para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master e aponta a necessidade de que o trabalho das autoridades que cuidam disso seja cuidadosamente acompanhado pelo público. Então, na avaliação do senhor, há uma clara prova de que os ministros do Supremo cometeram crimes? Na minha visão, o crime de responsabilidade está comprovado, por isso faço o indiciamento.
Não chama a atenção o filho do ministro Nunes Marques também ter contratos milionários com o esquema Master? Se ele tem contratos milionários, é a informação que você tem, mas não chegou à CPI. A CPI chegou a uma informação de um pagamento na caixa de R$200 mil, o que não chama atenção isoladamente. A gente faz essa análise cuidadosa de cada pagamento, nós temos pagamentos de valores muito elevados, acima de 540 milhões, se não estou enganado, em um ano. E a gente faz uma separação. Cada pagamento desse, isoladamente analisado, não pode ser configurado, não pode ser denominado como prova de crime. Só isso. Eu preciso de mais fatos. Uma investigação que teve duração tão curta e sofreu tanto boicote não conseguiu chegar. Eu tenho absoluta certeza de que investigações vão apontar o cometimento de diversos crimes comuns, por figuras absolutamente relevantes na República. Mas a CPI não teve essa capacidade de investigação. Agora cabe ao presidente do Congresso. Para aprovar o relatório do senhor? Pois não? O senhor acredita que vai conseguir votos para aprovar? Vamos descobrir isso só no plenário. Relator, caso seja aprovado, o relatório ele é encaminhado à PGR. O relatório que pede o indiciamento do próprio PGR é encaminhado à PGR. Eu gostaria que o senhor avaliasse esse procedimento e qual a expectativa em relação ao indiciamento de fato dessas autoridades. O processamento, investigação e julgamento por crime de responsabilidade se dá aqui no Senado. Ele independe da atuação do PGR. O PGR é fundamental no tocante à apuração de crimes comuns. Isso significa dizer que o cometimento de crime comum por ministro do Supremo Tribunal Federal só vai ser apurado se tiver iniciativa de Paulo Gonet. Pois é, mas pergunta, senador, o seu relatório, ele antecipa algo que poderia ocorrer um debate se tivesse a CPI do Márcio, ou você acha que não, são coisas distintas? Não, a gente apenas toca pontos que ficaram muito evidentes nessa apuração. É necessária uma apuração específica com relação ao caso Master, pela sua profunda infiltração no poder público. Isso foi vislumbrado pela CPI. Mas, como eu disse, a gente precisa ter responsabilidade. O ato de indiciamento é um ato de decisão do relator, que vai ser ou não confirmado pelo plenário da comissão, mas ele tem base. Eu tenho que ter indícios veementes que colocam aquela situação acima de uma mera suspeita, de uma mera dúvida. Para a condenação criminal, a prova tem que ser ainda mais robusta. Para a condenação aqui no próprio Senado por crime de responsabilidade, essa prova já nos basta. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí
né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.